Agora, você aluno desconfiado deve estar pensando, mas por que existe esse tipo de oportunidade? Se é tão óbvio assim investir e ganhar dinheiro, por que as pessoas experientes e bem informadas não saem comprando tudo, levando a um ajuste nas cotações? Na verdade, grandes empresários e investidores estão sim comprando tudo o que eles podem. Já os pequenos investidores estão lá entregando o seu patrimônio na bacia das almas. Eu vou dar um exemplo bem atual. Hoje você vai ver como funciona o método desenvolvido pelos maiores investidores do mundo para comprar ações que valem R$1, pagando só 50 centavos por elas. Todos os maiores investidores das bolsas mundiais, sem exceção, usam esse método. O marco zero do Value Investing pode ser considerado a publicação do livro Security Analysis pelo Benjamin Graham e David Dodd, em 1934. Graham e Dodd eram dois professores da Columbia University, em Nova York, e até hoje considerada o quartel-general do Value Investing no mundo. No livro Security Analysis, pela primeira vez, o investidor bem-sucedido reuniu de forma sistemática o conjunto de regras que utilizava para escolher ações com grande potencial de valorização. Antes desse livro, por via de regra, os investidores escolhiam ações principalmente por superstição, adivinhações e até mesmo rituais meio arcaicos, vamos dizer assim. Não que não tenha gente que faça isso dessa forma medieval até hoje, mas depois de Security Analysis, o mercado acionário começou a entrar numa fase de uma maior profissionalização. Esse livro foi tão marcante para o Value Investing que no cinquentenário de sua publicação, em 1984, ninguém menos que Warren Buffett foi à Universidade de Columbia, onde ele mesmo tinha estudado com Graham, para fazer uma palestra que até hoje é muito lembrada. Essa palestra virou um paper chamado Os Super Investidores de Graham e Doddsville. Graham e Doddsville era um lugar imaginário, criado pela mente de Warren Buffett, que seria a terra natal de um conjunto de 9 investidores que vinham obtendo excelentes resultados no mercado. Estes 9 investidores tinham algo em comum. Todos eles haviam trabalhado na firma de investimentos do Graham, ou com Buffett. Nessa palestra, o Buffett fez a seguinte provocação. Imagine que os 225 milhões de americanos, na época a população dos Estados Unidos, participassem de uma competição nacional de cara ou coroa. Uma vez ao dia, cada americano iria disputar uma rodada de cara ou coroa com alguém, e quem ganhasse essa rodada seguiria na competição. Quem perdesse estaria fora. Depois de 20 rodadas, restariam apenas 215 pessoas na disputa. Conhecendo bem a natureza humana, Buffett disse que em pouco tempo esse grupo começaria a se vangloriar das suas vitórias. Em coquetéis e festas, por exemplo, esse grupo começaria a confessar, não tão discretamente, qual havia sido a técnica usada para vencer as rodadas. Alguns escreveriam livros explicando a arte de apostar em arremessos de moedas, e outros seriam convidados a dar palestra pelo país. Mas a verdade é que se 225 milhões de orangotangos participassem da mesma disputa de cara ou coroa, 215 sortudos também teriam 20 vitórias seguidas. Porém, Buffett questiona, e se dentro desse grupo de 215 orangotangos vencedores, descobríssemos que 40 vêm de um zoológico especial localizado em Omaha, a cidade que abriga a sede da empresa do Buffett no Nebraska. Será que não valeria a pena conversar com o zelador desse zoológico para entender se os orangotangos de Omaha teriam algum tipo especial de dieta ou exercícios? Haveria alguma razão secreta para uma cidade tão pequena concentrar tantos orangotangos vencedores? Buffett concluiu dizendo que no mundo dos investimentos existe sim um lugar onde há uma concentração atípica de vencedores. E a esse lugar ele deu o nome de Graham e Doddsville. Na palestra, Buffett mostrou em detalhes os resultados obtidos na bolsa por essas 9 pessoas que haviam trabalhado com Graham e com ele. O que essas 9 pessoas tinham em comum era seu patriarca intelectual, Benjamin Graham. Todos seguiam os ensinamentos do professor e procuravam discrepâncias entre o valor dos negócios e o preço de suas ações transacionadas no mercado. Em Security Analysis, Graham e Dodd defenderam que o mercado é racional durante boa parte do tempo, mas que em diversos momentos, em especial naquele período de maior estresse ou grande euforia, o mercado esquece completamente a racionalidade e fecha transações por preços completamente absurdos quando comparados ao valor dos negócios. O mercado errava para cima nos momentos de euforia
e para baixo nas correções. Esses erros da manada criavam oportunidades para quem soubesse a diferença entre preço e valor para se posicionar em ações. Ao final da sua palestra, Buffett concluiu que grandes discrepâncias entre preço e valor sempre vão existir no mercado, e aqueles que entenderem o que Graham e Dodd disseram certamente continuarão a prosperar. Em 1949, Graham publica um novo livro chamado O Investidor Inteligente, o qual mais tarde foi classificado por Buffett como, de longe, o melhor livro sobre investimento já escrito. Se em Security Analysis Graham detalhou o conjunto de regras e técnicas que obedeceria para selecionar ações e lançou as bases do Value Investing, em Um Investidor Inteligente, ele se aprofundou sobre o arcabouço emocional do investidor de sucesso. Uma coisa que Graham estressou muito em seus livros é que quanto mais barato você paga por uma ação, menor será o seu risco. Ou, no termo cunhado por Graham naquele momento, quanto menos você paga por uma ação, maior será a sua margem de segurança no investimento. A função da margem de segurança é, em essência, tornar desnecessária uma estimativa precisa sobre o futuro de determinada companhia. Se a margem de segurança é grande, basta presumir que os lucros futuros não vão cair muito abaixo dos resultados do passado para que o investidor fique protegido das oscilações do tempo. Para Graham, o mercado costumava dar ao investidor oportunidade para comprar ações com grande margem de segurança em dois momentos. O primeiro, mais óbvio, era comprar ações em meio às crises, quando ninguém mais queria fazer isso. Já o segundo exigia um pouco mais de técnica. O investidor deveria ser capaz de identificar sempre que uma ação fica muito barato com base em números, raciocínio lógico e referência a experiências reais, e não só baseado em achismos. Vamos começar pelas crises, porque esse é o jeito mais fácil de dar as grandes tacadas. Sempre que a bolsa cai 20%, 30% ou 40%, abre-se uma oportunidade para o investidor de longo prazo. Nessas correções, aqueles investidores que estão em busca de pequenos lucros de curto prazo simplesmente somem da bolsa e os preços voltam aos patamares racionais, ou até mesmo caem abaixo disso, justamente porque o comprador marginal, nesses momentos, é um investidor racional, que sabe a importância de se pagar barato. Quando o único comprador que aparece é esse cara treinado e disciplinado a pagar barato, a gente vê gráficos como esse aqui. Você pode ver que nesse ano as ações brasileiras chegaram a ser negociadas por 5,3 vezes o lucro, menor patamar desse século. Na média, as maiores empresas brasileiras não ficaram tão baratas quanto elas estão agora. Nem na crise da Argentina de 2001, nem na crise do apagão no mesmo ano, na primeira eleição do Lula, no escândalo do mensalão, nem na crise do subprime nos Estados Unidos em 2008, nem na crise da Grécia em 2009, nem no impeachment da presidente Dilma em 2016, nem no Joesley Day em 2017 e nem na primeira onda da Covid em 2020. Já deu para perceber que praticamente todos os anos temos uma crise, certo? Ou seja, oportunidades surgem a todo momento. Este é um claro indicativo de que investir hoje na bolsa embute um baixo risco, porque historicamente, quando as ações ficam tão baratas, geralmente elas se recuperam no momento seguinte. Agora, você aluno desconfiado deve estar pensando, mas por que existe esse tipo de oportunidade? Se é tão óbvio assim investir e ganhar dinheiro, por que as pessoas experientes e bem informadas não saem comprando tudo, levando a um ajuste nas cotações? Na verdade, grandes empresários e investidores estão sim comprando tudo o que eles podem. Já os pequenos investidores estão lá entregando o seu patrimônio na bacia das almas. Eu vou dar um exemplo bem atual. No ano retrasado, 2021, quando as ações estavam muito mais caras do que elas estão hoje, os fundos de ações brasileiros captaram nada menos que 6 bilhões de reais. Já no ano passado, em que muita ação era negociada a preço de banana na bolsa, o que aconteceu? Esses mesmos fundos sofreram resgates de mais de 50 bilhões de reais. Ué, mas não é tão óbvio que é para comprar quando está barato e vender quando está caro? A explicação é psicológica, química e biológica. Quando o mercado está subindo, geralmente sua recompensa será mais rápida.
Seguindo uma tendência de alta, você tem boas chances de ter um ganho inicial mais rápido. E os humanos são animais que procuram padrões, mesmo onde eles não existem. Após a ocorrência de um evento apenas 2 ou 3 vezes, regiões do nosso cérebro chamados cingulato anterior e núcleos accumbens passam a nos dizer que aquilo ocorrerá novamente. A gente compra uma ação e ela sobe. A gente compra outra ação e ela sobe de novo. Na terceira vez, o nosso cérebro já está cheio de dopamina e a gente se convence que vai subir para sempre. A gente então aumenta a nossa posição, vamos comprando para cima e plantamos as nossas próprias enrascadas futuras. Até que um dia a maré muda e as ações começam a cair. Você, investidor cheio de dopamina, vai achar que é mais um caiu porque comprou. E inicialmente não vai ser capaz de enxergar que as condições mudaram, mas vai seguir caindo e caindo até que as perdas comecem a estimular sua amígdala, a parte do nosso cérebro que processa o medo e a ansiedade, liberando hormônios como adrenalina, também conhecida como epinefrina. Você vai sentir medo quando suas ações estiverem derretendo, e você vai sentir aquela dor que vai ficando maior e maior à medida que as correções de preço se aprofundam, quase que uma dor no estômago. Os psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky, ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, demonstraram que perder $1.000 provoca um golpe emocional 2 vezes mais forte do que a alegria de ganhar $1.000. Parece estranho, né? Mas é isso mesmo. A maioria dos investidores não vai conseguir resistir à dor e vai jogar a toalha. Os comentários na mídia vão deixar tudo isso muito pior. Você vai ler nos sites especializados ou nas redes sociais que a bolsa despencou 5% em um dia com o pessimismo de investidores frente a uma onda de notícias negativas. Mas o que você deveria estar lendo na mídia é que as ações ficaram muito mais atraentes após a bolsa cair 5% num dia. Só que isso ninguém vai te contar. Você também não vai ler que os especialistas estão otimistas porque os preços podem ficar ainda mais atraentes nos próximos dias se a bolsa continuar caindo. Quando a bolsa passar por uma correção, por exemplo, de 30% em algumas semanas, os repórteres já darão as notícias financeiras com um tom de pesar e tristeza. Já grandes investidores como Barsi ou Buffett não vão estar com cara de velório. Na verdade, eles vão estar eufóricos, já que eles não planejam vender as ações no futuro próximo. Aliás, pelo contrário. Abre aspas. Não é que eu não seja adepto ao computador, é que a experiência mostra fatores e esses fatores mostram uma leitura. E no meu caso, eu examino o computador, é claro, mas uso exclusivamente direcionado ao mercado. Como eu tenho muitos anos de mercado, a gente meio que desenvolve um feeling, um comportamento das ações e dos seus parâmetros. Eu não sou adepto a ter um computador para ficar consultando milhões de assuntos como os jovens fazem, por exemplo, hoje em dia. Eles entram na internet, se familiarizam com assuntos que às vezes não trazem nenhum resultado para eles. Aliás, só trazem resultados para as operadoras de celular. Essa que é a verdade. Então, eu tenho um celular, mas eu só uso exclusivamente para ligar para a corretora quando eu preciso. Fecha aspas. Viu o que Barsi pensa sobre notícias de jornal? E ainda, por que telecomunicações é um dos setores que ele mais adora para investir? Você vai entender melhor mais para frente nesse vídeo. Então essas quedas serão vistas por eles como oportunidades para comprar mais ações, pagando mais barato. Enquanto a maior parte das pessoas só começa a perceber a bolsa como mercado de risco após essas fortes quedas, o Barsi sabe que a própria desvalorização das ações se encarregou de extirpar grande parte do risco daquele investimento. Durante as crises, o Barsi costuma se comparar ao jacaré, que para caçar fica imóvel com a boca aberta. Quando o passarinho entra na sua boca para comer a comida que está presa nos seus dentes, o jacaré faz a sua refeição. Quando o mercado começa a despencar, o Barsi fica ali com a boca do jacaré aberta. Enquanto os demais investidores entram em pânico, ele vai lá e dá o bote. Ok, os melhores investidores de todos os tempos conseguem fazer isso, mas talvez você esteja se perguntando, será que eu vou ter esse sangue frio para vencer o meu próprio cérebro? É difícil. O jornalista Jason Zweig, do Wall Street Journal, tem uma abordagem interessante sobre isso. Ele disse que essa parte psicológica é tão difícil de ser controlada que antes de comprar ações, as pessoas deveriam redigir e assinar uma carta com força de contrato em que se declarariam investidores de longuíssimo prazo.
Nessa carta, o investidor escreveria que sabe que se sentirá tentado a comprar ações quando o mercado estiver subindo e tentado a vender tudo quando o mercado estiver caindo, mas que ele não vai deixar o senhor mercado tomar as decisões por ele. Ao invés disso, o investidor vai usar as fortes quedas a seu favor, aproveitando para aumentar a posição em suas ações. O investidor declara ainda que se compromete a deixar o seu dinheiro aplicado pelos próximos 10 anos, a menos que haja algum tipo de emergência de saúde, perda de emprego ou algo parecido. Essa parece ser uma boa dica, não concorda? O Barsi acredita na mesma coisa, só que elabora do ponto de vista dos seus quase 60 anos de bolsa. O Barsi disse que, por conta de sua experiência, tem um feeling sobre o mercado de ações e acredita que um jovem que não tem conhecimento no mercado, que é um leigo, se ele começar a estudar e acompanhar as ações do mercado, ele também consegue atingir esse nível de maturidade e crescimento. Abre aspas. O nível de conhecimento se consolida na razão direta do tempo, das experiências pelas quais você passa. Então, um jovem que nunca comprou ações, ele pode alcançar o sucesso no seu portfólio, mas ele vai ter que se submeter à orientação de um profissional que conduza a isso ou estudar muito. Eu, por exemplo, me formei em contabilidade, em economia. Fui professor universitário, me formei em direito. Isso tudo em mais ou menos 25 anos. Para alguém que queira comprar ações na mesma qualidade que eu tenho, precisaria de uns 25 anos como eu. Quando se fala de mercado de valores, as pessoas se distanciam daquilo que seria o bom senso e o natural. Se ele quiser formar uma carteira de previdência, ele tem que vir falar comigo, aí eu vou orientá-lo. Se ele quiser ele mesmo formar a própria carteira, tudo bem também, mas dificilmente ele irá conseguir, pois ele não tem esses longos anos de experiência que vão lhe possibilitar entrar nos momentos certos, sair nos momentos certos, caso isso seja conveniente, comprar na hora certa, formatar quais são os papéis para que ele possa formar um bom portfólio previdenciário. É isso aí. Precisa estudar, precisa estudar. Agora que você já aprendeu como vai tirar o máximo proveito das crises, deve estar claro que na maior parte do tempo o mercado não vai estar vivendo correções. Por isso, o Graham também propôs um conjunto de regras para o investidor seguir ao comprar ações em tempos tranquilos.